em momentos como esse que estamos vivendo, o número de golpes aumenta. Porque, como eu já disse aqui, uma das características de um charlatão é se aproximar das pessoas em momento de vulnerabilidade. E nada melhor que uma pandemia para você encontrar pessoas vulneráveis. É verdade. A taxa de golpes financeiros aumentou 44%, amoroso 31%, virtuais 70% e por aí vai. Mas os golpistas já existem há muito tempo. Me arrisco a dizer que desde que o mundo é mundo, existem charlatões e golpistas. E por isso hoje vou trazer para vocês aqui 5 dos maiores golpistas da história, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui no canal eu desmascaro charlatões. E um golpista ou um charlatão, além de se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas, ele tem que ter uma boa lábia, ser bom de persuasão. E olha, tem golpista que conseguiu enganar até Al Capone. Então, fica até o final para conhecer quem foi esse cara. E o primeiro golpista que nós vamos falar aqui é Frank Abagnale. Abagnale. Tenho a menor ideia de como se pronuncia isso, mas é o Frank, vamos chamar de Franquinho. Tá bom. Ele nasceu em 1948 nos Estados Unidos e é conhecido como um dos maiores impostores da história, ou pelo menos o impostor mais famoso da história. Às vezes tem alguém maior, só que não ficou tão conhecido. Se não me engano, o Marcelo, que teve o vídeo, o último vídeo aí, que a gente comentou sobre ele, ele fala que se inspirou muito nesse cara aí. O cara que enganou o Amaury Jr.? Cara, é o mentor intelectual e ideológico do cara que enganou o Amaury Jr. Se eu não me engano. Deve ser. Ou seja, Frank está para esse cabra aí que eu esqueci o nome, pro Marcelo, como ET Bilu está para o neuromágico. Vamos lá, sem enrolação. Ele começou a sua carreira de impostor aos 15 anos e a sua carreira durou até os 21 anos. Ele conta que em 1960 os seus pais se separaram e essa foi uma experiência muito traumática para ele e ele precisou sair de casa. Meus pais se separaram, vou virar um golpista. Vou virar um charlatão, claro. Todo filho de divorciado é um charlatão agora. Agora eu entendi! Dentro da sua carreira de golpista, ele já assumiu nada menos do que 8 identidades, inclusive de um piloto de avião, um médico e até um agente do FBI. Ele começou sua carreira falsificando cheques, mas logo assumiu a identidade de um piloto de avião só para ganhar viagem de graça, que é um benefício que é dado nas companhias aéreas para quem é piloto. Depois, fingiu ser um médico pediatra por 11 meses. E ele conta que tudo que era muito técnico, ele passava para outra pessoa. Ele ficava só supervisionando ali. Entretanto, ele quase foi demitido ao quase deixar uma criança morrer por falta de oxigênio. Meu Deus. Palavras dele. Não fazia ideia do que a enfermeira quis dizer com a palavra Blue Baby. Eu também não sei, mas eu não estou fingindo ser um pediatra. Ele assumiu outras 2 identidades, como advogado e como professor. Ele foi preso na França, quando uma aeromoça reconheceu ele de um cartaz de procurado. E no momento que ele foi preso, nada mais que 26 países disputavam a sua extradição. Ou seja, 26 países, claro, nos quais ele havia aplicado golpes. É o preso mais disputado da história. Ele ficou preso, olha lá, tem que listar aqui, 6 meses na França, 1 ano na Suécia e depois 12 anos nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos resolveu apreender o seu passaporte justamente para que ele não pudesse ser mais extraditado. Queriam ficar com ele lá por quê? Não sei. Em 74, ele foi solto sob a condição de ajudar as autoridades federais a prevenir crimes ou fraudes monetárias. Parece história de seriado. Um ex-golpista que ajuda o FBI a resolver crimes. Atualmente, ele é consultor e palestrante da academia do FBI.
Ou seja, todo mundo acaba virando palestrante. Tanta gente honesta querendo dar palestra, né? E esses caras... Mas é essa a história dele. Esse cara não é aquele do Prenda-me Se For Capaz, não? Aquele filme do Leonardo DiCaprio? Tá aparecendo aí. Se for, é. Se não for, não é. Acertou, miserável. Mary Baker. Supostamente, ela nasceu em novembro de 1792 na Inglaterra. E aqui, o supostamente é muito sério, tá? Conta a história que um sapateiro a encontrou nas ruas. Ela estava desorientada e vestindo roupas exóticas. Falava uma língua que ninguém conseguia compreender. Ela foi levada às autoridades locais, mas ninguém conseguia entender o que ela falava. E a única coisa que entenderam é que ela se denominava Carabou. Então, declararam que ela era mendiga e que deveria ser julgada por vadiagem. Durante a prisão, ela conheceu um marinheiro que teria de alguma forma conseguido traduzir o que ela falava. Eu não tenho informação sobre esse marinheiro, se era cúmplice dela, eu não sei. Eu sei que traduziram. E aí, quando traduziram o que ela falava, olha o que ela falava. Segundo ele, ela era a princesa Carabou, da ilha de Javaso, no Oceano Índico. Ela teria sido capturada por piratas e depois de uma longa viagem, ela pulou do navio e nadou até a praia. As autoridades locais, né, a família nobre do local, que eram os Warrels, não confundir com Warrens, tá? Levaram a Carabou para sua casa e por 10 semanas, ela foi manchete em todos os jornais. Todo mundo contava a história da princesa que havia sido encontrada na Inglaterra. Até que a verdade veio à tona. A governante de uma pensão reconheceu a foto dela no jornal e acabou contando toda a verdade. O seu verdadeiro nome era Mary Wilcox, filha de um sapateiro. Ela havia sido serva na Inglaterra, mas ficou desempregada e não conseguiu achar um lugar para morar, acabou indo morar na rua, aí inventou essa história. E a língua que ela falava? Ela inventou também. Tudo era inventado. Não perda de tempo. Mesmo assim, mesmo tendo sido enganado, a família que adotou ela ficou com dó, mandou ela para os Estados Unidos. Depois ela acabou voltando para a Inglaterra e depois não acontece mais nada de legal. O pedaço legal da vida dela é essa, pronto. Mas, cara, precisa muita coragem, né? Como é que esse pessoal inventa língua assim do nada, né? Deve ser difícil. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa P.T. Barnum. Esse cara, ele merecia um troféu. Nasceu em julho de 1810 em Connecticut e ficou muito conhecido por ser um showman, empresário do ramo do entretenimento. Esse showman do ramo do quê? Frigorífico? Da pecuária? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Nós já falamos sobre ele no vídeo da sereia de Fiji e, nossa, e muitos outros. Vai ter um vídeo só sobre ele em algum momento. Ele, até onde se sabe, foi o primeiro milionário do show business. E eu vou ser o segundo. Não, já teve outros, né? Tá. Apesar de ter sido um autor, editor, filantropo e por algum tempo até um político. Para político ele tinha vocação, tenho certeza. É claro. Ele se definia como uma pessoa do show business, tá? Olha aqui, palavras dele. Eu sou um showman por profissão e todo embelezamento não fará de mim nada mais. E seu objetivo pessoal era colocar dinheiro no cofre. Você com certeza já ouviu aquela frase atribuída a ele: nasce um trouxa por minuto. Pois é, só que essa frase não é dele. De quem que é? Não sabemos. Mas sabemos de quem que não é. Não é dele, embora seja sempre associado a ele. E ele também é a primeira pessoa a ter mencionado o termo leitura fria, que é uma das coisas que nós falamos sempre aqui no canal. Entre as atrações que ele promoveu estão o General Tom Thumb, que era um menino anão, e a sereia de Fiji, que era um corpo de um macaco costurado ao corpo de um peixe e apresentada ao mundo como sendo uma sereia real. Meu Deus. Barney morreu em 7 de abril de 1891 em Bridgeport, Connecticut, e até hoje a cidade mantém um museu dedicado a ele. Charles Ponzi nasceu em 1882 em Lugo, Itália, e ficou conhecido por ter elaborado a maior fraude do século XX.
estimada em 50 milhões de dólares. Charles imigrou para os Estados Unidos em 1903, mas mudou-se para o Canadá, onde foi condenado a 3 anos de prisão por falsificar cheques. Durante a sua vida de golpista, ele usou vários nomes. Nos anos de 1920, ele arrecadou 20 milhões de dólares de investidores interessados em seu modelo de negócio. A fraude ficou conhecida como esquema Ponzi. Basicamente, o golpe dele era um esquema de pirâmide, tá? Esquema que continua sendo vendido até hoje em versões repaginadas, como da Telex, né, da Crypta, e eles são vendidos com frases como ganhe dinheiro rápido na internet, ou ganhe dinheiro com imóveis na planta, ou ganhe dinheiro lendo e-mails. Pirâmide. Vocês sabem o que é pirâmide. Depois de ser deportado para a Itália, Ponzi migrou para o Brasil, onde terminou seus dias na miséria. Uai, não sei porquê. Aqui o pessoal ia cair fácil no golpe dele. Ele veio para o lugar certo, só não teve, assim, criatividade para se reinventar. Ele podia estar vendendo qualquer curso de telecinese tântrica, qualquer coisa do gênero, mentalismo quântico, qualquer coisa com quântico. Esquema de pirâmide quântica ia funcionar muito bem. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Aqui no canal nós desmascaramos charlatões. Victor Lustig nasceu em 1890 na Áustria/Hungria. Esse é um vigarista altamente qualificado, tá? De altíssimo nível. Ele teve uma carreira de sucesso nos golpes e aplicou seus golpes em toda a Europa e Estados Unidos. E ele é conhecido como o homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. Em 1925, ele estava em Paris quando, por acaso, leu um artigo que falava sobre os problemas que a Torre Eiffel está passando. Problema de manutenção mesmo. E isso lhe deu a inspiração para um golpe. Ele reuniu alguns negociantes de sucata de Paris em uma reunião fechada em um hotel caro e ele convenceu que a manutenção da Torre Eiffel está ficando muito caro para o governo da França e que eles pretendiam vendê-la como sucata. Mas claro que isso não poderia vir a público até que tudo houvesse sido concluído. É claro! Um homem ficou interessado em comprá-la. Esse homem era André Poisson. Na real, ele não é que ele não ia comprar. Quer dizer, ele ia comprar. O que ele teria pago para esse golpista era uma propina para que ele fosse o escolhido. Era uma licitação fraudulenta. Pronto. Era uma licitação fraudulenta. Ele pagou uma propina para que ele fosse o escolhido para comprar a sucata da Torre Eiffel. No entanto, assim que o Lustig recebeu o seu suborno, que era 70 mil francos, ele fugiu para a Áustria. Que surpresa, né? Não diga! Outro golpe que ele aplicou foi em ninguém mais, ninguém menos que Al Capone. Ele pediu para Al Capone 50 mil o quê? Dólares? Para investir em um negócio. E ele ficou com esse dinheiro por 2 meses e disse para Al Capone que o negócio fracassou e que ele perdeu uma grande quantia em dinheiro. Ou seja, investir no negócio, cara, perdi tudo. No final, ele devolveu o dinheiro para o Al Capone depois de 2 meses, mas pediu para o Al Capone 5 mil dólares para que ele pudesse se manter depois desse esforço que ele fez. E o Al Capone, achando que se tratava de uma pessoa honesta, deu esse dinheiro para ele. Ah, tá bom, saiu com 5 mil e com a fama de ter enganado Al Capone. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu, não deu golpe em ninguém e ainda deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é: busquem conhecimento.